Evangelho, segunda-feira da 33ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam ele ficar calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu-lhe: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 33ª semana do tempo comum, hoje memória de Santa Isabel da Hungria, religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 18º capítulo do Evangelho de São Lucas e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de recordarmos a memória dessa princesa, rainha, melhor dizendo, que entrega a sua vida após a viuvez ao cuidado dos mais pobres e necessitados, fazendo assim da sua existência um dom de amor. Foi esposa, mãe, viúva, e depois consagrou-se a Deus, oferecendo todos os recursos de sua vida para o cuidado dos mais pobres, especialmente dos enfermos. Santa Isabel da Hungria, para nós, é um testemunho de amor e de verdadeira doação pelos mais pobres. No Evangelho de hoje, Jesus caminhando tem à beira do caminho um encontro, caminhando próximo à cidade de Jericó, na beira da estrada, estava um cego. Que ouve a multidão que passa, essa multidão segue Jesus, e pergunta àqueles que estão no meio da multidão o que estava acontecendo. E são eles que na multidão acompanham Jesus que vão responder-lhe: é Jesus, o Nazareno, quem está passando. O cego conhecia a fama do Senhor, e ao saber que era ele quem passava, imediatamente começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E suplica dessa forma misericórdia e piedade ao Filho de Deus. Só Deus poderia perdoar os seus pecados, curar a sua cegueira, livrá-lo da consequência dos seus pecados, porque dessa forma era compreendida o adoecimento. Por conta daquela cegueira, esse homem já havia perdido tudo: sua dignidade, sua família, sua casa. O que lhe havia restado era a rua à beira da estrada. Apenas a caridade e a assistência dos outros era o socorro que ele poderia ter para suas necessidades pessoais. Mas uma coisa ele trazia consigo, e esse bem ninguém lhe havia usurpado até agora: a sua fé. E por meio dela ele esperava a misericórdia de Deus. E naquele momento que lhe é anunciado que Jesus está passando, na mesma hora ele prorrompe em um grito e uma súplica de fé. E aqui começa uma experiência única nessa página do Evangelho. Pois da mesma multidão de onde saem as vozes
que lhe anuncia é Jesus quem passa, saem também as vozes que vão tentar roubar-lhe a única coisa que lhe restou, a sua fé. Da mesma multidão que lhe diz é Jesus quem passa, ali estão presentes as vozes que vão tentar roubar-lhe a fé, dizendo: cala-te, para de gritar, você está incomodando. Como esse texto tem significado para a gente, meus irmãos? Nem todos aqueles que acompanham Jesus, nem todos que fazem parte da multidão que está ao redor de Jesus têm um coração como ele. São homens e mulheres transformados por Deus, convertidos. No meio dessa multidão também tem aqueles que agem dessa forma, que de certo modo tentam roubar a fé ao coração de outros, que não têm um coração como o de Jesus. Pelo contrário, caminham, estão ali, junto da multidão que segue Jesus, mas ainda não são como o Senhor. E muitas vezes a sua presença pode acabar ferindo e até mesmo tentando usurpar a fé do coração do próximo. Porém, esse cego não para lamentar-se disso, não se torna violento nem agressivo. Pelo contrário, apesar dessas vozes, permanece firme. Ou melhor ainda, por conta dessas vozes, acaba dando um testemunho de uma fé mais vigorosa. A fé que faltou no coração daqueles que tentaram lhe usurpar a fé apareceu em dobro no seu coração. Mais alto ele dizia: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E desse modo Jesus o ouviu. Ele passou pela prova. Como assim, Padre Fábio? É a imagem das nossas paróquias, meus irmãos. Nem todo mundo que está seguindo o Senhor já se converteu. Muitos estão ali naquela multidão, mas ainda não têm um coração como o dele. Ainda estão longe dessa intimidade com Jesus, ainda estão distante de uma vida de intensidade e amor com o Senhor. Por isso, naquela multidão que anuncia a presença de Jesus, também estão aqueles que muitas vezes vão tentar apagar a fé dos irmãos. Mas como o Senhor está no meio de nós, é preciso que venhamos a defender com todo o vigor do nosso coração a fé que o Senhor nos concedeu, esse dom preciosíssimo. Ele não para se lamentar, nem diz eu vou embora daqui, porque aqui tem muita gente que faz coisas que são desagradáveis a Deus. Pelo contrário, ele continua focando em Cristo. E o Senhor lhe ouve. E aí diz para que tragam ele até Jesus. Ou seja, vai ser do meio dessa mesma multidão que vão sair outras vozes. As vozes daqueles que dirão: coragem, levanta-te, o Senhor te chama. E as mãos que vão conduzi-lo até Jesus. Essa é a realidade que a gente vai encontrar sempre nas nossas paróquias. Tem quem diga que na paróquia encontrou pessoas que não souberam testemunhar a fé, outros dizem que encontraram pessoas que perseguiram, e ao final dizem: bom, por isso eu deixei aquela comunidade, eu abandonei aquela pastoral, e tantas outras afirmações desse tipo ou semelhante. Só que a gente esquece dessas páginas do Evangelho de Lucas, que nos mostra que dentro desse mesmo contexto, que espera pela conversão e que vive um caminho de santificação, vamos encontrar muitas vozes. Os que fazem parte dessa multidão são aqueles que já estão intimamente unidos ao Senhor, mas uma grande parte de pessoas que ainda precisa ser transformada por Cristo. Compreendem? Então as três vozes estão ali presentes. Aqueles que anunciam que é Jesus quem passa, aqueles que vão tentar usurpar a fé do coração dos irmãos quando buscam a Cristo, e aqueles que em nome do Senhor vão se levantar para encorajar e para estender as mãos e conduzir aqueles que buscam o Senhor até próximo a Ele. Que ao vivermos uma dessas três experiências, não venhamos a esquecer que as outras duas vozes estão presentes.
nessa mesma multidão, e que passar através da provação diante de uma dessas vozes, como aqueles que tentam usurpar a nossa fé, é exatamente como no Evangelho de ontem o Senhor nos falou. Essas coisas acontecerão para que possamos dar testemunho. Testemunho do poder do Senhor, testemunho da força do seu nome, testemunho da sua autoridade que nos espera, que cuida de nós. Não para murmurarmos e nos lamentarmos que essas coisas acontecem, porque ali está a realidade da nossa humanidade, que conhece, resiste, mas também se converte. As três vozes. Que nós possamos ser um testemunho vivo de que a fé que o Senhor nos concedeu gerou frutos. Quando algumas dessas vozes estiverem acontecendo, lembre-se das outras e não desista, pois o teu Senhor está contigo. Na vida de Isabel da Hungria foi a mesma coisa. Quando ela começa a enveredar por um caminho de maior entrega na vida consagrada pelos religiosos, seus cunhados e familiares se levantam contra ela e vão fazer de tudo para impedi-la. Mas o Senhor permanece ao lado de Isabel e ela consegue fazer a oferta de toda a sua vida e de todos os seus recursos pelos irmãos mais necessitados. Peçamos a sua intercessão, porque mesmo diante da perseguição de muitos, ela permaneceu firme na fé, fazendo aquilo que era agradável a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e por Santa Isabel da Hungria, pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.